Salve, salve galerinha, professor Lucas na área com resolução IME 2020-21 para vocês. Olha só, na experiência de Thomas Young, também conhecida como experiência de fenda dupla, uma luz é difratada por uma fenda F0 no anteparo A1. Então nós temos o primeiro fenômeno, que é o fenômeno da difração nessa fenda aqui. Em seguida, o feixe de ondas difratado é novamente difratado por outras duas fendas. Então, tem uma fenda aqui, outra fenda aqui. No anteparo A2, formando no anteparo A3 um padrão de interferência construídos por franjas claras, que seriam as interferências construtivas, alternadas por franjas escuras, que seriam interferências destrutivas, conforme mostra a figura. Então, na figura, nós conseguimos verificar que esse ponto, por exemplo, né, é um ponto de máximo interferência construtiva. Esse ponto é um ponto de mínimo interferência destrutiva. Esse outro ponto é um ponto de máximo construtivo. E esse ponto P, que ele marcou aqui, é um ponto destrutivo, ou melhor dizendo, é o meu segundo destrutivo. Ele fala que a distância y, que separam as franjas claras ou escuras do ponto central O, vistas sobre o anteparo A3, podem ser definidas em função da distância d entre os anteparos A2 e A3. Então vamos lá. Esse valor de y, né, pode ser definido, tem uma relação matemática com a distância entre as duas fendas e o anteparo, onde será observada a interferência construtiva e ou destrutiva. E a distância d' entre as duas fendas F1 e F2. Essa distância é dada pela equação, então, ou seja, a relação da distância do centro ao ponto que eu quero descobrir é dado por essa equação. Y é igual a n sobre 2d vezes dzão, velocidade elevado a x, frequência elevado a z. Em que n é o número da ordem da interferência. Opa, isso aqui é muito interessante porque na aula teórica sobre interferência nós verificamos que esse n são números inteiros e se esse número inteiro for par, ele tem uma interferência construtiva, ou seja, se meu n é igual a 0, 2, 4, 6, serão pontos construtivos. Lembrando que as duas ondas devem estar em fase, que é o caso. Como eles têm a mesma origem, estão ondas em fase. Agora, se eu tiver um n ímpar, seja 1, 3, 5, 7 e assim por diante, eu vou ter um sinal destrutivo. Tá? Aula teórica de interferência. E F é a frequência da luz que se propaga com velocidade v nos percursos ópticos AB. Para a equação seja dimensionalmente correta, olha só a dica, ó, dimensionalmente correta, então tem que analisar a dimensão. E para que os raios que partam de F1 e F2 atinjam o ponto P, os valores de n, x e z são quais, respectivamente. Então, o primeiro ponto, o valor de x, o valor de n. O valor de n ele está relacionado ao ponto de interferência. Nós verificamos que o ponto P fornecido aqui, ele é o meu segundo destrutivo, ou segundo mínimo. O segundo mínimo se dá no segundo ímpar. Então, obviamente, diretamente da figura, nós conseguimos definir que o meu n tem que ser igual a 3. Simples assim. Tá? Agora, para descobrir o valor de x e z, eu preciso fazer uma análise, conforme ele deu a dica aqui, ó, eu tenho que fazer uma análise dimensional dessa equação. Tá? Essa equação, ela vem, para quem está meio perdido com essa questão aí, ela vem lá
da equação de interferência, né? Que dependendo de onde vocês estudam, do material que vocês estudam, vocês podem encontrar que ΔX, né? Se eu for analisar unidimensional, é igual a K lambda sobre 2. Ou, de forma geral, eu posso pegar que d seno de θ é igual a K lambda sobre 2. Onde esse K, geralmente, ele chamou aqui no caso de N. Tá bom? Bom, então essa equação tem origem desse ponto aqui. Bom, então eu quero verificar dimensionalmente falando os valores de x, o valor de x e o valor de z. Então vamos pensar o seguinte, ó, y. Y, ele é uma unidade de comprimento. N é adimensional. Porém, distância... Ah, mas tem duas vezes aqui, tudo bem. Mas aqui é unidade embaixo de distância. Então, também é unidade de comprimento. Em cima, dzão também é unidade de comprimento. Então, adimensional, né? No caso do meu N é 1. Velocidade. Velocidade nada mais é do que comprimento em um determinado intervalo de tempo. E frequência. Frequência, hertz, inverso do período. Então, frequência é tempo menos 1. Bom, fazendo essa análise dimensional, já que ele está pedindo, o que a gente tem? Vamos lá. Comprimento, o comprimento vai embora. Sobrando o quê? Sobrando que L, que é a minha medida de Y, né, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a L sobre, vale lembrar que a velocidade estava elevada a x, né? Então é Lx, Tx, e a frequência estava elevada a z, então seria sobre Tz. Lembrando que eu estou fazendo uma análise dimensional aqui. Então, algebricamente, a gente tem que comprimento tem que ser igual a L elevado a x vezes tempo elevado a menos x menos e. Para que o lado direito fique igual ao lado esquerdo, é lógico que nós temos que assumir que meu x tem que ser igual a 1. Ok? E menos x menos z igual a 0. Ou seja, se o x vale menos 1, com certeza nós devemos assumir que o meu z vale menos 1. Então, ficamos com N3 segundo destrutivo, x igual a 1 e z igual a menos 1. Alternativa E de escola.